Estamos iniciando o programa Gente Interessante com o quadro A Arte de Ensinar. Hoje nós vamos receber o jornalista Marcelo Schaffhausen. É um nome alemão, nome difícil. Né? Você está pensando que aqui a gente só fala caipirês? A gente fala alemão também, né? Schaffhausen. É isso mesmo, Marcelo? É isso. Fala direitinho o seu nome, que as pessoas vão olhar ali e vão falar, como que lê esse monte de letra? É Marcelo Schaffhauser, S-C-H-A-F-F-A-U-S-E-R. É difícil. E você nasceu aqui pro lado de Rio Preto, Marcelo? Sim, sou aqui de São José do Rio Preto mesmo. Nasci na época que o Ulster era verde e branco. O Ulster era verde e branco? É. Agora ele está azul, né? Agora ele ficou azulzinho agora. Ele ficou azul. O Marcelo trabalha no Diário da Região e ele é responsável por uma ação que o jornal está fazendo, que eu achei muito interessante e penso que o nosso telespectador vai gostar dessa ação, porque ela mexe com cultura, com educação, com esporte, com psicologia e com música e arte, também, que é o Diário da Gratidão. Por que esse nome Diário da Gratidão, Marcelo? Olha, Lelé, esse nome foi escolhido no começo do ano, através de uma reunião entre a diretoria do Diário, né, e o pessoal da redação, que era uma forma da gente encontrar instituições ou locais que a gente pudesse levar algum benefício, trazer algum benefício. E surgiram vários nomes, né? E aí o escolhido foi Diário da Gratidão, uma forma do jornal fazer sua parte para a sociedade, né? Tentar fazer um pouquinho a mais para a sociedade. Ou seja, devolver aquilo que a sociedade lhe dá. Por exemplo, o Diário da Região é um jornal com alta credibilidade, sim, um jornal que a cidade acredita. Acabou de completar 69 anos, né? 69 anos, né? É. Vai fazer 70 o ano que vem. 70 anos. Né? Seu Eufri Jales, que fundou o jornal Diário da Região, teve como seu primeiro editor um jornalista de Piracicaba, o senhor Antenor Pousa Godinho. Depois ele abriu um jornal também, sabia? Abriu o Correio da Araraquarense. E é interessante porque o Diário da Região vem de uma época em que se tinha bastante jornais em Rio Preto. O jornal, nós tínhamos na época a Tribuna da Araraquarense, tinha o Diário da Região, uma folha, não é a Folha de Rio Preto, é outra folha. Rio Preto sempre teve bons jornais. Sim. Né? E o Diário, quando ele abriu, ele era um jornal comum, como os outros, né? Uhum. E a longo prazo ele conseguiu se sobressair e sobreviver às alterações que aconteceram, que fizeram com que todos os jornais de Rio Preto se perdessem. Ele soube se reinventar, né? Ele se reinventou várias vezes, não Sim. foi uma, né? Eu acho isso muito bacana e a gente tem que tirar o chapéu para o Dr. Norberto Buzini, porque ele manteve essa liderança assim, como bom calabrês, na unha, ali, ó, pegando toda a unha. Marcelo, mas fala como que é o projeto? O que é esse projeto Diário da Gratidão? Bom, o projeto é o seguinte, desde o mês de março, entre fevereiro e março e abril, a gente escolheu algumas instituições para trabalhar. Então, durante todos os meses, né, vamos passando os meses, a gente muda o local de trabalho. Então, a gente começou lá com o Hemocentro, com uma campanha de doação de sangue. Então, a gente conseguiu levar mais de 500 pessoas durante um mês ao Hemocentro, para que pudessem fazer essa doação. No mês seguinte, a gente fez a campanha com o pessoal do Banco de Leite. Vamos voltar no Hemocentro? Claro. Você coordenou esse trabalho? Sim. Tá. Qual foi a grande dificuldade que você encontrou, vocês no Diário da Região, para fazer as pessoas irem para o Hemocentro doar sangue? Tempo. Tempo. Apesar do Hemocentro ficar aberto de domingo a domingo, o Hemocentro ele fecha 6 dias durante o ano. Os outros 359 ele funciona. Mas as pessoas têm muita dificuldade de tempo. O Hemocentro fica aberto das 7 à 1 da tarde. Até é importante o pessoal que for assistir ir lá doar, né? Uma época agora que a gente está passando de frio e as doações normalmente caem nessa época. Então, as pessoas assim, eu vou, mas, puxa, não pode ser à tarde? Eu falei, à tarde não tem como.
tem que ser de manhã, é o horário que o Hemocentro fica aberto, ou no final de semana. Então, a gente tinha essa dificuldade de tempo. Mesmo assim, a gente conseguiu que 500 e pouquinhas pessoas fossem ao Hemocentro durante um mês, através da nossa campanha. E se você tivesse que dar uma sugestão a respeito do Hemocentro, aliás, eu falei Homocentro agora mesmo, gente, eu errei. É Hemocentro, Hemo. Tem Hemos também, né? Tem Homo, tem Hemo, tem tudo hoje. Mas, Marcelo, qual seria a sua sugestão, por exemplo, para a Secretaria de Saúde a respeito de doação de sangue, pelo que você viveu nesse um mês? Nesse período, né? Ó, minha sugestão claro que seria que o Hemocentro pudesse ficar aberto até mais tarde, né? Como ele ficava antigamente. Porém, eu acho que, assim, da forma que está, é meio contraditório, da forma que está, eu acho que é o ideal. Porque ele é aberto de domingo a domingo. Eu acho que as pessoas podem tirar um tempinho no seu domingo, no seu sábado, e ir lá e, enfim, e fazer uma doação, que é importantíssimo, né? Uma bolsa de sangue, ela salva 4 vidas. Ela ajuda 4 pessoas, então não é pouca coisa. Então, acho que assim, minha sugestão talvez seria colocar um dia a mais, um horário a mais durante a semana. Estender esse horário à noite, por exemplo. Só que para isso precisa de mais gente trabalhando. Uhum. Não adianta a gente só estender o horário e com a mesma equipe que está lá, não vai rolar. Precisa de mais gente trabalhando no Hemocentro para isso acontecer. Senão a forma que está hoje é a ideal. É ideal. Bom, e o segundo... A sequência do projeto, a gente trabalhou com uma campanha de adoção de animais de rua, né, que a gente hoje em Rio Preto tem uma população grande de animais abandonados. Então, a gente tentava estimular a população a adotar esses animais e também junto ao banco de leite, né, para estimular a doação ao banco de leite também, outra situação importantíssima. As duas foram concomitantes? As duas foram ao mesmo tempo, exatamente. Foram paralelas, né? Depois a gente foi trabalhar com... Vamos voltar Vamos lá, vamos voltar. Eu quero saber mais sobre isso, porque eu acho isso muito interessante. Claro. Eu acho que tudo aquilo que vem para o público, de graça, né, é interessante. Sim. Precisa ser colocado. E precisa ser repetido e aprimorado. E apoiado, né, principalmente. Claro, sem dúvida. Na questão dos animais, o que você viu? O que você acompanhou de perto? Olha, muito difícil o pessoal ter a intenção de adotar. Essa foi talvez a campanha mais difícil que a gente fez. Quando você pede uma doação de sangue, ou uma doação de leite, ou mesmo agora que nem a gente está pedindo o tempo da pessoa, digamos que, entre aspas, é mais fácil. A pessoa aceita mais. Quando você pede uma adoção que envolve vida, envolve um cuidado a mais, realmente é algo bem difícil das pessoas, enfim, se comoverem com isso. A pessoa se comove com o animal assim, eu vou doar uma ração, vou doar água, um remédio, enfim, N situações para ajudar o animal. Agora, para adotar o animal, ter aquela vida sobre a sua responsabilidade, a gente percebeu muita dificuldade. Quer dizer, se há uma tremenda dificuldade para adotar um animal, imagina para adotar uma criança. Sem dúvida nenhuma. Imagino o quanto que deve ser complicado. O que na sua opinião, o que leva as pessoas a fazer de conta, cara de paisagem, quando fala em adotar um animal? É complicado dizer, mas eu acho que fica meio que cômodo você ir lá e dar uma ração, oferecer um remédio ou algo, enfim, que vai ajudar o animal, a pessoa encosta... Desde que tem o outro do lado de lá para aplicar, né? A pessoa encosta a cabeça no travesseiro em paz, aí eu fiz a minha parte. Só que não acaba ali, né? O problema não acaba ali. O animal ele vai acabar ficando na rua de qualquer jeito, ele vai precisar comer no outro dia, enfim, ter os cuidados necessários que todo animal precisa ter. E, enfim, então isso... eu acho que acaba sendo cômodo para as pessoas. Assim, as pessoas ficam... Marcelo, mesmo com essa onda, por exemplo, porque há uma onda, né? Sim. Por exemplo, quando eu sou mais velho do que você, eu posso dizer, quando a gente era criança, animal dificilmente entrava dentro de casa. Não ia para dentro de casa. O cachorro ficava lá no quintal, o gato ficava lá no quintal, né? Eles não eram animais
de ficar dentro de casa. Hoje não. Hoje tem animais, tem tanto o cachorro como o gato, que são tratados como verdadeiros filhos, Sim. como membro da família. Tem até psicólogo para depressão canina, tem hotelzinho, tem berçário, tem creche. Hoje nós temos um cemitério aqui em Rio Preto. Temos um cemitério, né, para animal. Mesmo com essa onda, foi difícil, então, você... O que faz? O animal tem que ser de raça? Como que é? Tem que ser caro? Ele tem que dar status para o dono, para ele poder ser acolhido? Pois é, realmente, isso que eu acho que foi difícil. O pessoal normalmente se preocupa muito com o cão de raça. É claro uma preferência. O cão vira-lata, a gente percebe que ele fica meio de lado. Por isso que a gente teve tanta dificuldade durante a campanha. A gente conversou com ONGs, enfim, cuidadoras de animais, a gente procurou locais diversos assim, para poder ajudar. Porém, o pessoal não teve tanto interesse. Isso serve tanto para cães quanto gatos, tá? Não rolou muito interesse. Aliás, a procura maior sempre foi por gatos. Por quê? Essa foi uma pergunta que eu sempre fiz para o pessoal que cuida. O gato, ele meio que... Ele cuida dele mesmo, né? Então, a pessoa tem menos trabalho com o gato. E o cão não. O cão, você precisa estar ali todo o tempo com ele. É necessário estar com ele. Eu acho que por isso que as pessoas têm pouco interesse nisso. O gato, não sei se eu respondi você. O gato, por exemplo, se você ensinar ele onde tiver uma terrinha para ele ciscar o cocô dele, ele está ali, é dele, pronto, ele não tem mais problema. O cachorro é diferente. Né? O cachorro é totalmente diferente. O cachorro ele exige um cuidado mais intenso, né? E o gato não. O gato, muita gente que tem apartamento ou que tem mesmo criança, prefere o gato, né? Acha melhor o gato do que o cão. Hoje, o que é curioso, né? Anos atrás o cão era mais procurado, digamos. E coitado dos cachorros, dos gatos vira-lata, gente. Não tem para onde ir, ainda vai com esse frio. Bom, é que nem a gente, né? Eu, por exemplo, sou meio vira-lata, assim, então, sou meio largado, assim, as pessoas não dão muito valor, assim, mas também não ligo muito, não, porque vira-lata é vira-lata, em qualquer lugar, né? Mas a gente também gosta de carinho. Gosta. É uma casinha para morar, pô, né? Pode pegar um vira-latinha e levar para casa, cuidar do bichinho. E tinham muitos pequenos, tinham muitos novos, que estavam até muito bem cuidados, né? Porque as moças tratam muito bem deles, né? Só que elas precisam também que as pessoas adotem para que eles possam tratar de outros, né? O vira-lata geralmente é aquele cachorro que não tem raça, ou seja, ou ele foi cruzado, né? Ele recebe o pai, matriz de um pai, de outra mãe, e aí raças distintas, né? e ele vira mestiço. Só para vocês terem uma ideia, nós brasileiros somos todos mestiços, né? Então, se a gente fosse levar ao pé da letra o que a gente, como a gente olha para os animais, eu acho que nós brasileiros estaríamos muito abaixo no ranking quando se tratasse de miscigenação. Porque eu, por exemplo, tenho português, índio, negro e europeu na minha Constituição. Isso é muito cruzamento de raça, né? E o Brasil é assim. Aqui o Brasil é o lugar onde você tem árabe casado com judeu, judeu casado com italiano, italiano casado com espanhol, espanhol com português, português com negro, negro com índio, índio. O Brasil é uma raça maravilhosa justamente porque nós somos um tanto quanto vira-lata. Nós estamos indo para o intervalo e voltando daqui a pouquinho. Estamos voltando com o programa Gente Interessante no quadro A Arte de Ensinar. Nós estamos recebendo o jornalista Marcelo Schaffhauser. Alemão misturado com o quê? Com italiano e português. Vira-lata. Totalmente. Não tem acordo. Gente, nós estamos falando sobre o projeto do Diário da Região, que é o Diário Na Gratidão. E estamos falando de ações pontuais que o jornal vem fazendo, como ele fez no Hemocentro para doação de sangue, estávamos falando agora mesmo sobre adoção de animais,
é onde entrou a questão dessa conversa do vira-latas aí. Aliás, o Nelson Rodrigues, em 1958, dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Suécia, escreveu um artigo no jornal, se não me engano, Amanhã, o Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, em que ele inventou e cunhou o complexo do vira-lata. O que era? O Brasil tinha uma big de uma seleção, mas ninguém acreditava nela. E ele escreveu assim, acho que no dia 31 de maio, e no dia 9 o Brasil estreou na Copa do Mundo, já ganhando, né? E ninguém acreditava naquela seleção, que talvez depois da seleção de 70 foi a maior seleção que o Brasil já teve, né? A de 70 foi um concurso, não tem para ninguém, dificilmente vai desbancar aquela seleção. E a gente acabou enveredando aqui para o caminho dos vira-lata, que são os cachorrinhos, gatos que ficam largados na rua, que ninguém quer adotar, né? Só precisa de raça, aquele cachorrinho bonitinho, aquele gato peludinho, tá bom, vamos lá. Meu amigo, do leite, a gente estava falando de leite. Banco de leite. Tem muita dificuldade tem muita criança que precisa de leite materno e não tem? Sem dúvida nenhuma, tem muita criança que precisa de leite materno. É importantíssimo que as mães tenham consciência, né? Claro que, assim, precisa, enfim, de uma série de exigências para se poder também fazer a doação de leite, né? Não dá para doar um leite para uma criança sem ela estar ali. Claro que ele passa por uma série de qualificações, né? A criança que vai receber o leite não toma um leite qualquer. Mas tem bastante criança que precisa, pessoal, principalmente recém-nascido, que nasce com problema, nasce com desnutrição, né? E a mãe, às vezes, não tem o leite. A mãe não tem o leite, a mãe não pode dar o leite. E até durante as reportagens que a gente foi fazer, né, que a gente, enfim, foi construindo, era muito triste saber que mães não poderiam amamentar o seu filho. Assim, acho que para uma mãe isso deve ser, assim, não dá para a gente mensurar porque a gente não Nós pode. Nós somos mãe, né? Mas eu imagino que seja, assim, pelos relatos, assim, bastante complicado, né? Você vê uma mãe que não pode amamentar o seu filho. E ela receber uma outra ajuda, uma ajuda de uma outra mãe que pode fazer essa doação, é fundamental, né? É a vida do filho dela, né? Antigamente se tinha muito, falava mãe de leite, né? Ah, fulana foi minha mãe de leite. A minha mãe foi uma mãe de leite. A sua mãe? Quando você estava amamentando? Ou... Isso, quando eu estava amamentando, ela foi uma mãe de leite de outros 2 irmãos de leite meu, digamos Olha assim. Só que legal. E, Marcelo, e quais foram as dificuldades que você notou nesse processo? Nesse processo, eu acho que, assim, você convencer as pessoas a doar mesmo. Eles têm um dado, assim, que talvez mais mães, eu não vou lembrar o número exato, mas, assim, com uma porcentagem pouco maior de mães doando leite ao ano aqui em Rio Preto, a gente teria o banco de leite sempre com o estoque cheio. Então, não seria necessário você fazer campanhas, os recém-nascidos teriam uma ajuda maior. O leite materno, ele pode ser guardado? Ele pode ser guardado, ele é congelado, né? Ele é congelado. Ele tem várias etapas, né? Ele tem um leite que no começo ele é mais grosso, que elas falam que ele tem mais alimento, ele é mais rico, né? E ele dura, só que ele assim, ele tem que ser nos primeiros dias que a mãe começa a aumentar. Se não me engano, até o 3º dia, o 2º dia que ela começa a aumentar, ela produz esse leite. Que é o que eles chamam de colostro, né? Isso, perfeitamente. E então assim, ele tem que ser retirado rápido, né? A mãe que consegue doar bastante precisa retirar aquilo rápido, né? E depois ele vai passando, conforme ele vai diminuindo a espessura dele, ele vai recebendo outros nomes, né? Mas ele serve para todos os recém-nascidos. E a campanha ajudou a aumentar? Ajudou a aumentar o fluxo de doadoras no banco de leite. E como que as mulheres se interessaram? Porque elas leram o jornal, porque vocês chamaram? Sim. Qual foi a tática do jornal para chamar essas mamães para doar? Na verdade, a gente trabalhou muito em parceria com o banco de leite, né? Então, as enfermeiras do banco de leite, enfim, nos informavam. A gente fez várias matérias informativas sobre a questão do leite materno.
E elas que passavam os dados para a gente. Falaram, olha, depois que vocês publicaram a matéria, mais pessoas vieram para doar. Então, a gente ficou feliz com esse número maior de pessoas, de doadoras. Né? E agora nós estamos entrando no campo das artes ou ainda teve outro mês aí? Depois a gente teve... Depois eu recebi uma folguinha, né, do pessoal, e aí... Mentira, depois foi a campanha do agasalho. Agasalho. Que a gente fez em parceria com a prefeitura, né? A gente recebeu aí um caminhão inteiro de doações do agasalho, que o pessoal... Essa campanha foi bem legal, o pessoal do Hospital de Base foi muito parceiro nosso durante esse período. Doaram um caminhão mesmo cheio de agasalhos. Mais do que a gente arrecadou. Mas quem doou o hospital doou? O Hospital de Base fez uma campanha interna e arrecadou um caminhão. Arrecadou um caminhão de agasalhos, contribuindo com a nossa campanha do diário, que a gente repassou para o Fundo de Solidariedade. Isso foi o hospital. Fora todas as doações que chegaram na redação. A gente, no dia que foi para carregar lá, foram 2 caminhões fácil, assim, para o Fundo de Solidariedade. Tá vendo? Muita coisa. Uma boa dica aí para os empresários, né? Sem dúvida nenhuma. Fazer as campanhas internas e fazer a doação. Sem dúvida nenhuma. Até agradecer a doutora Amália lá do Hospital de Base, que contribuiu demais, foi muito parceira da gente nessa campanha. Que coisa boa, maravilha. Essa foi. Bom, enfim, depois eu tive um mês ali de folga, aí a gente fez a campanha... Precisa descansar um pouquinho, né, Marcelo? Aí a gente fez a campanha do último mês agora de julho, que era para ajudar instituições que têm familiares, que têm parentes que cuidam do câncer, que se tratam do câncer aqui em Rio Preto. Uhum. Então são casas, né? São instituições que recebem essas famílias. A famílias. CAPAC, a MIC. A gente tentou, enfim, abraçar todas, né? Ou, enfim, o máximo que a gente conseguiu durante esse mês. E minha amiga lá da redação, a repórter Milena, que foi quem ficou durante esse mês nessa campanha. E, enfim, aí até que a gente chegou nesse mês agora, na campanha que é Doe Seu Tempo, Doe Seu Conhecimento. Então, essa eu quero que você explique agora para quem vai ouvir, porque ela é para crianças, né? Ela não é aberta ao público, assim, para qualquer um. Diferente de todas que a gente já fez até agora, essa é voltada para o público de 4 a 5 anos, né, das escolas infantis aqui de Rio Preto. Então, a gente selecionou 4 escolas, o Peter Pan, a Bela Adormecida, a Ana Mantovani e... Me fugiu o nome aqui, Bela Adormecida, Peter Pan... Pequeno Príncipe, não. Não, é outro nome de personagem, me fugiu o nome agora. Mas, enfim, a gente selecionou as 4... Pô, agora eu quero lembrar o nome. Qual que você disse? Peter Pan, Bela Adormecida, Ana Mantovani e a... Ixi, agora a gente teria que ver aí. Pedir para a Maria ver lá no jornal para gente. Eu não vou me lembrar, mas enfim... Mas vamos... Até o final eu vou lembrar. Enfim, a gente selecionou 4 escolas para receber durante todo o mês de agosto a visita de profissionais de diferentes áreas. Então, são as áreas da literatura, artes, esportes, música, cinema e psicologia. Então, esses profissionais vão passar... Qual que é a nossa proposta? Que eles doem 1 hora do seu tempo. A gente pediu tantas doações, agora a gente está pedindo doação do tempo. Então, que eles doem 1 hora do seu tempo para essas escolas. Então, ao todo, serão 20 dias e esses profissionais vão passar, sempre se revezando pelas quatro escolas, doando 1 hora do seu tempo, aplicando uma dinâmica, aplicando uma atividade, enfim, interagindo com as crianças, mostrando opções para essas crianças, já que essa faixa etária de 4 a 5 anos é um público que recebe pouca atenção. Eles não têm tanto assim, não tem tanta atividade voltada para eles. O pessoal do fundamental, o pessoal do colegial, é uma outra situação. Para as crianças, apesar vamos lá com as crianças, não sei o quê, não tem nada assim específico para eles. Então, essa é a nossa proposta, que esses profissionais levem os seus conhecimentos para as crianças. Então, apresente de forma, enfim, a gente deixou muito aberto para eles, que eles possam apresentar de forma lúdica, enfim, do jeito que eles acharem melhor, o conhecimento que eles têm, passar o conhecimento que eles têm para as crianças.
Entre esse pessoal que está doando o seu tempo, você tem gente de gabarito aí, né? Você tem, por exemplo, o maestro Paulo de Tarso, você tem psicólogos, a Karina Yunan, Sim. você tem no cinema, quem vai falar de cinema? Quem vai falar de cinema é o Fernando Marques. Fernando Marques, não, tem mais 3, né? Aí a gente tem ele de cinema e tem de música. A gente tem o Samuel, que é do Combinados, né? Que eles já fazem músicas próprias para crianças. O maestro Paulo de Tarso e a Carolina Talon, que é do Projeto Guri aqui de Rio Preto. Essa menina aí tem um currículo legal. Tem. Ela faz um trabalho bom na cidade. Sim, sem dúvida nenhuma. E começou já? Como que tá? Começou segunda-feira. Ontem foi a Jéssica, que por muitos anos jogou futebol, né? Foi jogadora do Rio Preto. Talvez a maior jogadora da história do Rio Preto, sem dúvida nenhuma. Atualmente ela é treinadora, então ela foi lá no Colégio Peter Pan, foi lá conversar com as crianças, foi bem legal, apresentou as medalhas, fez uma disputa interativa de pênalti lá com os meninos, foi bem interessante. Ontem a gente teve o Vitão Natureza, que é um fotógrafo. Vitão Natureza. Muito bom fotógrafo. Ele foi no colégio na Ana Mantovani, conversou com as crianças, interagiu com as crianças, saiu de lá muito feliz. A gente conversou ontem depois que ele saiu do colégio, ele estava muito animado assim, com a proposta. Ontem também foi o Arley, que trabalha lá com a gente. Arley Félix. Justamente, jornalista, o Arley Félix, nosso companheiro lá de redação. Também ele foi na Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Faltou a Bela Adormecida. Faltou a Bela Adormecida. Ele foi lá com os meninos e, enfim, conversou, ficou uma hora do tempo, né? Enfim, apresentou um livro. Ele mostrou um livro lá para as crianças, fez uma contação de história, interagiu com as crianças. Dentro do livro eu sei que tinha uma dinâmica de dança e as crianças dançaram, gostaram bastante. E ontem foi o Arlo Vitão. O Juscelino vai quando? O Juscelino vai amanhã. Amanhã ele vai estar lá no Colégio Peter Pan, na quarta-feira. Ele vai estar lá apresentando. O pessoal está muito assim na expectativa dele ir, né, dele se apresentar. Ele já queria. Saci. Fala de Saci, vai mostrar os girassóis dele lá, né, que ele pinta. O pessoal estava muito ansioso pela participação dele, né? E ontem me fugiu uma aqui, o Arley, o Vitão, a Jéssica... teve a Letícia Flores, que foi falar de literatura. Ela foi no colégio, no Peter Pan, não. Peter Pan, Bela... Agora você perdeu as outras. Achou uma, perdeu a outra, tá. Mas ela foi no colégio que ela estudou quando era criança. Que a gente achou muito interessante. Falou, que bacana, ela vai ter oportunidade de voltar na onde ela estudou, quando tinha 4, 5 anos. Ela escreve bem. Muito bem, muito bem. Inclusive, ela revisa todos os textos do Diário da Região. Ela é muito boa. Bom, gente, queria continuar conversando com o Marcelo aqui, que esse assunto é muito rico, um assunto muito legal, e espero que a próxima edição, ano que vem, amplie isso, né? Por exemplo, hoje são 4 escolas, o ano que vem vire 8, depois 12, e todo ano a gente trabalho, né? Dá muito trabalho, né? Organizar todo mundo ali no seu dia certinho, mas não é fácil. Mas, Marcelo, você é competente, rapaz. Você dá conta assim. Você tem um editor muito bom, que é o Milton Rodrigues. Sem dúvida nenhuma. Que apoia, que gosta desse tipo de projetos. Lembro, eu participei, colaborei com ele na época, quando fizemos o que ele fez, as 7 Maravilhas de Rio Preto, as 7 Maravilhas da região, né? Que, poxa, coisa maravilhosa, né? A Basílica, né? A Basílica, que é a primeira maravilha, né? Foi a mais votada, né? Mais votada, se não me engano. Exatamente. Eu lembro que era Basílica, aí na época eu ainda estava estudando, era Basílica Represa. Basílica, Represa, Swift, né? Swift. Eram 7 lugares. Eu lembrei do nome da outra escola, João e Maria. João e Maria. Do dedinho, isso é difícil, você não vai esquecer nunca mais. Não, agora você lembrar do dedinho das crianças, do pé de que foi onde a Letícia estudou, foi onde a Letícia fez lá o parquinho, né? O Jardim 1, o Jardim 2. Letícia Flores. Gente, muito obrigado, Marcelo. Que boa sorte lá, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, vamos em paz e fiquemos com Deus.